Compartilhando a tela. E hoje nós vamos falar sobre o casamento na igreja. Talvez vai demorar, talvez a gente use o tempo só para isso. Esse assunto, a gente tem o casamento, nessa apostila aqui, nessa aula, que seria o casamento e a liberdade cristã. Né? A pessoa tem liberdade. Até onde vai a liberdade cristã? Mas eu acho que hoje a gente pode tirar um tempo aqui para tentar trabalhar nesse assunto do casamento. A gente vai estabelecer alguns princípios que a gente vai estar trabalhando aqui, né, no casamento. Eu tenho aqui um documento que foi feito pelos pastores. Isso aqui foi um fórum que houve entre os pastores em São Miguel do Guamá, Pará. Basicamente, eu vou ler assim, só uma parte que a gente vai reforçar depois aqui no estudo, sobre o que os pastores decidiram. Isso não foi unânime, né, mas a maioria dos pastores chegaram à conclusão que o casamento foi ordenado por Deus e, segundo as Escrituras, o matrimônio é entre um homem e uma mulher, Gênesis 2, 24, Malaquias 2, 14, Mateus 19, 5 e 6. E é indissolúvel essa ideia que a gente vai estar defendendo hoje aqui, usando as Escrituras. Ou seja, que o casamento, Deus uniu, somente Deus pode separar. Ele é indissolúvel, só pode ser dissolvido, a não ser que ele é indissolúvel, a não ser pela morte de um dos cônjuges. Aí nós temos texto de Romanos 7, 12 e 3, e hoje, no nosso texto, 1 Coríntios 7, 39. Aqui, antes de começar, eu vou compartilhar outra tela aqui. Outra base para a gente trabalhar até de 1 Coríntios, capítulo 7, é o versículo 11 do capítulo 7, que fica estabelecido o resto tanto MacArthur como Calvino, nos seus comentários. Apesar do MacArthur ele ser a favor do divórcio, mas não é que ele é a favor do divórcio, ele não incentiva ninguém a divorciar. Ele é bem restrito, que muitas vezes quando ele dá os estudos, ele escreve, ele faz os seus comentários, às vezes parece que ele é contra o divórcio. Eu acho que ele é, né? Aí, em algumas situações, ele acha que é permitido. A gente vai ver algumas situações realmente que pode acontecer. Mas, de certa forma, tanto ele, na exegese dele, e na exegese de Calvino, vocês estão vendo aí, 1 Coríntios 7, 11. Daqui para frente, tanto MacArthur como o Calvino, eles vão dizer que esse versículo é base para o resto do texto, né? É como uma segurança, um eixo, um cimento para o resto do texto, né? Então, ele aconselha, deixa eu ver o 10, né? Aqui o 10. Aos casados ordeno, não eu, mas o Senhor, que a mulher não separe do marido. Você entende também que se aplica ao homem também, né? Aí, se porém vier a separar-se, aí essa questão que pode acontecer, que haja uma separação, e a gente vai ver no texto, que pode acontecer. Se vier a separar-se, que não se case ou se reconcilie com o marido, e que o marido não se separe da mulher. Muito bem, qual é a nossa hermenêutica, a gente pode dizer assim, qual é a nossa base interpretativa? É que esse texto aqui, 10 e 11, rege outras questões que Paulo vai colocar. Dito isso, a gente vai entrar aqui na nossa apostila, já tendo estabelecido esses princípios. Tem outro princípio que eu gostaria de colocar, que é em Malaquias 2,16. Né? Acho que tem um texto aqui também de Malaquias.
Não tem no que eu li aqui da Igreja dos Irmãos. Malaquias 2,16, são princípios gerais. Deus abomina o divórcio, o repúdio, né? A gente entende que repúdio é divórcio, sinônimo de divórcio. Malaquias 2,16. E ele termina o texto lá dizendo que não sejais infiéis. Ele fala também da questão da mulher da tua mocidade, e Deus, ele fala um princípio geral, né? Um princípio geral que vai nos reger, é esse mesmo que o casamento entre homem e mulher, né? Que se alguém discorda disso, acho que pelo menos isso espero, né? Que entre todos os alunos de hoje que estão aqui presentes, nessa parte a gente concorda, o casamento é entre homem e mulher. Segundo, Deus, são princípios que regem, né? Deus odeia o divórcio. Dentro do próprio texto de 1 Coríntios, capítulo 7, ao começar a dar a instrução para os casados, que aquele que está casado não se separe, se chegar a separar, que não se case ou se reconcilie com o marido ou com a esposa. Esse princípio, é um princípio, né, que a gente vai trabalhar dentro de cada caso. Bom, vou dar uma lida aqui, aí vou abrir para algumas questões. Mas se você tem alguma pergunta, e se der para, se você já leu, já folheou a apostila, ou tem uns títulos que eu enviei no grupo lá do ITG, você espera chegar nesse lugar. Mas você pode também abrir seu microfone e fazer sua pergunta aí, tá bom? Então, a gente começa aqui com uma questão para levar as pessoas a pensarem um pouco, se aprofundarem um pouco no assunto da apostila. Se você leu, na sua opinião, quais são alguns componentes de um casamento saudável que honra a Deus? Por quê? Qual é a vantagem e desvantagem de permanecer solteiro nos dias de hoje? Aí, o comentário que eu li, né, fala dos Estados Unidos, eu vou pegar essa estatística dos Estados Unidos, porque do Brasil eu não sei, seria bom pegar aqui do Brasil, né? Nos Estados Unidos, cerca de 1 em cada 2 casamentos termina em divórcio. A cada ano, há quase tanto divórcio quanto casamento. O amor nos dias atuais é muito procurado e aclamado, mas não é muito evidente, nem mesmo nos casamentos. Tá bom, os problemas matrimoniais não são exclusivos dos tempos modernos, né? Ocorreram ao longo de toda a história e eram incontroláveis no Império Romano nos tempos do Novo Testamento. Com os seus muitos outros problemas, muitas das dificuldades matrimoniais que permeavam a Igreja de Corinto eram reflexo da sociedade pagã e normalmente corrupta, na qual viviam e da qual não tinham se separado completamente. Então, muitas questões, muitos problemas que existiam dentro da Igreja de Corinto, a principal causa é que as pessoas traziam esses comportamentos, a gente já tratou, né, que era um dos problemas dos coríntios. Era o mundanismo, trazia o mundanismo, o comportamento mundano que eles tinham, eles continuavam, eles haviam assimilado a fé cristã, a fé cristã como filosofia, mas não estavam vivendo o cristianismo como é ensinado nas Escrituras. Talvez muito parecido com a igreja de hoje. Nós vemos hoje a igreja tentando se adaptar ao mundo. A questão do casamento entre 2 pessoas do mesmo sexo já tem, como é que eu posso dizer? Já tem uma hermenêutica que apoia esse tipo de casamento, né? A hermenêutica dele é que eles dizem que toda vez que é falado que Deus condena a união homossexual é no contexto de idolatria.
para esse lado que eles vão. Então, Deus abençoa o casamento. Então, eles defendem que no casamento, se é casado, o sexo, o amor, que ele diz, né? Eles comparam o sexo com o amor entre duas pessoas do mesmo sexo é abençoado por Deus. Porque o que Deus condena é o sexo fora do casamento. Né? Por isso aí que eles estão buscando querer a bênção de Deus para o casamento, para poder ter uma relação homossexual dentro do que eles entendem por lícita. Essa é a hermenêutica deles. Se quiser algum material sobre isso, eu posso enviar para vocês algumas discussões que existem sobre isso. Alguns até estão dizendo que, se a gente, querendo ou não, a Bíblia está sendo reinterpretada. Essa é uma das interpretações. A gente vai ver mais para frente também o papel da mulher, está sendo reinterpretado. Tem muitas coisas na Bíblia que, segundo eles, está sendo reinterpretado. Então, eles têm uma hermenêutica que defendem alguns pontos e tem as justificativas, que para mim, talvez para alguns, para a maioria de nós, são absurdos, né? Mas tudo bem. Então, vamos pular para cá, né? Paulo aborda isso, vamos ver alguns conselhos, entrar direto em alguns conselhos para os solteiros. Começando vendo o contexto que a gente está falando de solteiro, né? Nos primeiros 7... Opa! Pastor, posso fazer uma pergunta? Pode. Eu estou aqui, não estou vendo todos, né? Quando você for fazer uma pergunta, diga seu nome aqui, que às vezes não conheço pela voz. Ok. Pastor, o senhor falou a questão, por exemplo, de que a problemática seria a questão, pelo que eu entendi, sexual, né? Tipo assim, por exemplo, uma vez que o cristão ele não tem mais a esposa, se ele quiser contrair novas núpcias, e ele entende que ele deva casar novamente com uma outra mulher, ela deve ser fora do nosso convívio cristão ou pode ser também uma pessoa de fora, por exemplo, que respeite, mas que não aceita, por exemplo, conviver no meio cristão? Como é que se pode esclarecer isso direito, assim, para poder entender? Tá bom, a gente vai chegar lá nesse ponto. Então, tá bom. Talvez a sua questão, o que a gente vai ver? Existem pessoas que se convertem, e aí é um ponto tratado dentro do 1 Coríntios capítulo 7. Pessoas que se convertem, os dois não eram crentes, não eram cristãos, e só um se converte. Aí como é que fica? A gente vai responder isso aí dentro do assunto aqui, tá bom? Aí, chegando nesse assunto, eu chamo lá o senhor para ver se conseguimos responder isso aí, tá? Ok, então vamos lá, a gente vai aqui. Vamos começar, se tiver paciência, vamos falar primeiro com os solteiros. Acho que não tem nenhum solteiro aqui, mas você vai aconselhar, se tem algum solteiro que está aí com fogo, né? Aí você tem conselhos aqui, abra 1 Coríntios, capítulo 7, os 7 primeiros versículos deste capítulo, né? Paulo começa falando com o solteiro. Ele ensina sobre o celibato, que é bom. O que é o celibato? Alguém tem dúvida do que é o celibato? Celibato é a abstenção sexual. Ou seja, eu decido, os padres, eles fazem voto de celibato, eles fazem voto de não terem relações sexuais, não casarem e se dedicarem somente para o serviço do Senhor. Isso é o celibato, se abster da relação sexual. Né? Se a pessoa consegue, não tem problema nenhum, né? Então, o celibato, ele começa falando sobre o celibato, ensina que o celibato é bom, né? E fala também que expõe a muitas tentações, né? A gente tem que ter cuidado. É bom por um lado, mas por outro lado expõe a tentações e que é errado para as pessoas casadas e que é um dom de Deus, isso que a gente vai ver. Então, a gente vai começar vendo, primeiramente, que o celibato é bom. Eu vou ler aqui 1 Coríntios 7, de 1 a 7.
Vamos lá para o capítulo 7, de 1 a 7. Disse: quanto ao que me escreveste, ou seja, fizeram uma pergunta para Paulo. É bom que o homem não toque em mulher, ou seja, o celibato é bom. Ele falou, é bom, né? Mas, por causa da impureza, cada um tenha a sua própria esposa, e que cada um tenha o seu próprio, que cada uma, né? Eu já estou me contradizendo. Cada um tem o seu próprio, cada uma tem o seu próprio marido. O marido conceda à esposa o que lhe é devido e também, semelhantemente, a esposa ao seu marido. A mulher não tem poder sobre o próprio corpo, e sim o marido. E também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Não vos priveis uns aos outros, salvo talvez por mútuo consentimento, por algum tempo, para vos dedicardes à oração e novamente vos juntardes, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Isso vos digo como concessão e não por mandamento. Ou seja, que não é uma ordem, né? Quero que todos os homens sejam tais como eu sou. Ou seja, a ordem que ele está dizendo é que é melhor, seria bom, mas não é um mandamento, né? No entanto, cada um tem de Deus o seu próprio dom. Na verdade, de um modo e outro de outro. Muito bem, então o celibato, nós já vimos, é bom. O celibato é bom. Alguns entenderam que, que em razão de todo o pecado sexual e das confusões matrimoniais, seria até mesmo mais espiritual ser celibatário, ou seja, ficar solteiro sem se envolver com mulher, né? Nem com homem, nem nenhum tipo de relação sexual. Isto poderia levar algumas pessoas falsamente piedosas a defender o divórcio para ficarem solteiras, ou seja, deixarem os parceiros, às vezes tem uma conotação errada aqui, né? Deixarem seus cônjuges. Estes versículos dignificam o estado de solteiro sem a prática do sexo. O celibato, mas de modo nenhum ensina que o casamento é um erro, ou seja, inferior. Então, é bom se a pessoa decide, se a pessoa ela consegue, é muito bom. Ela vai poder se dedicar, a gente vai ver mais para frente, quase no final do capítulo, que a pessoa ela pode se dedicar mais ao Senhor e vai evitar alguns problemas emocionais, alguns conflitos e algumas angústias para si próprio que todo casamento traz. Me lembro que eu estava dando uma aula uma vez, ele estava falando que todo casamento tem problema, né? Um aluno falou que nunca teve problema com a mulher, né? Que nunca tinha brigado com a mulher dele, nunca disse um ai para a mulher dele. Aí eu perguntei, puxa, acabou com a minha aula, né, com a minha ministração. Aí eu perguntei para ele, puxa, que bom, como é que vocês estão hoje no casamento? Onde é que está essa mulher? Eu estou separado. Aí eu fiquei pensando, puxa, como é que uma pessoa que não briga chegou a esse ponto de se separar, né? Mas, apesar de que alguns tentam, alguns vão dar o melhor de si, algum problema por causa que o ser humano ainda, mesmo crente, ainda está exposto às tentações. Então, cada um de nós lutando com a nossa natureza carnal, a gente vai ter angústia no casamento, como a gente vai ver, né? Então, o celibato também, ele expõe as pessoas a tentações, no versículo 12. Então, Paulo argumenta que, por causa da impureza, existe um grande perigo de pecado sexual quando a pessoa é solteira. Tem algumas tentações. Para ter um pensamento puro, mais que o casado, a pessoa vai ter que evitar algumas coisas. Está pregando na igreja de buscar manter pura a sua mente, né? Ter muito cuidado com o que vê, escolher programas que vai ver, coisas que vão ouvir, que um solteiro pode ser tentado muito nessa área. O casamento é uma provisão de Deus para a realização sexual. Entretanto, o casamento não deveria ser reduzido simplesmente a isso. Paulo tem uma visão mais ampla
e desenvolve em Efésios 5, 22 e 23. Lá, ele está reforçando a questão do pecado sexual para que para os que são solteiros. Não deve, as pessoas devem evitar, se ele é solteiro, evitar relações sexuais. A relação sexual, Hebreus 12, 13, fala lá que Deus abençoa a relação sexual, mas dentro do casamento. Agora, o celibato é errado para as pessoas casadas. Eu não sou muito fã do pastor Cláudio Duarte, eu gostava muito quando ele começou, porque eu gosto de falar coisas engraçadas, né? Ele também fala coisas engraçadas, no princípio eu me identifiquei com ele, só que eu acho que eu senti um pouco assim, que ultimamente ele vem apelando, falando algumas coisas, talvez eu estou velho já, algumas coisas que eu acho que são desnecessárias, algumas colocações do jeito que ele coloca. Mas ele colocou uma coisa que eu pego isso também e falo, mas de outra forma, que os jovens de hoje em dia, eles estão tendo relação sexual. Ou seja, os solteiros estão tendo relação sexual. Quando é solteiro, buscam, tem relação sexual. Aí, depois que casam, que pode ter relação sexual, aí para, né? Quando é abençoado, quando pode fazer, quando tem que fazer, faz à vontade, faz a hora que quer, desde que tenha a privacidade necessária, né, para ter esse tipo de relação. Se tem vontade, vai lá e faça. Por quê? Porque no casamento Deus abençoou e não botou a restrição, tipo, tem que fazer 2 vezes por mês. Eu me lembro também quando, acho que o Ricardo estava também, alguns outros, acho que sou eu, Ricardo, acho dos que estão aqui, que a gente estava estudando sobre isso com o seu Bill, né? E os homens velhinhos, né? Chegaram com o seu Bill reclamando, né? Que as mulheres casadas, né? Já tinham entrado na época da menopausa, e aí as mulheres, elas disseram que já não estavam mais para ter relação sexual, né? Aí ele conversou com a dona Raimund, aí fizeram retiro com as mulheres, retiro de mulheres, principalmente as anciãs, as que já tinham passado a menopausa, e foi ensinado, né, que goza com a mulher da tua mocidade, Eclesiastes 9, né, se não me engano, versículo 7, todos os dias, é de 7 a 10, não sei qual versículo, goza com a mulher da mocidade, aí fala, todos os dias da tua vida, não é ser até a menopausa, é todos os dias, né? Enquanto der. Aí eu me lembro que a gente riu bastante, né? Que depois do acampamento ele voltou a reunir com os senhores lá da igreja lá dele, né? Aí ele falou: e aí, como foi depois do acampamento? Ele, pastor, ficou ótimo agora. As mulheres obedeceram aí os ensinamentos, né? E é realmente isso, é uma realidade. O sexo é para o casamento, é para ser feito no casamento. Fora do casamento, já seja a pessoa solteira ou tendo relação sexual com a pessoa que não é a tua esposa, é pecaminoso, é uma abominação, não sei se eu posso usar essa palavra, né? Para Deus. Né? Ele não é abençoado, não é bendito, né? O sexo fora do casamento. Então, fala que a mulher conceda ao marido que é devido e sucessivamente, né? O crente casado não deveria privar sexualmente os seus cônjuges, enquanto o celibato é vontade de Deus para o solteiro, ele deve ser errado para o casado, né? A prática da privação pode ter sido uma prática comum quando o crente tinha um cônjuge não salvo. Então, ele ficava com aquela consciência de ter relação sexual com uma pessoa não salva, e aí como é que eu faço? Meu marido ou minha esposa não é crente, eu vou me juntar com ele, estou me juntando com as trevas, e aí, não, está casado, pode. Seja crente, seja não crente, dentro do casamento, pode. O celibato é um dom de Deus. O celibato é um dom de Deus. O que isso quer dizer? Ele diz assim, isso vos digo por concessão.
Uma tradução melhor do grego seria percepção ou consciência. Eu falo isso que você tenha uma própria consciência, né? Ter uma opinião mútua, né? Paulo estava consciente das vantagens estabelecidas por Deus de ambas as opções, isto é, do casamento ou de permanecer solteiro. Todos os dois têm sua vantagem e também têm suas desvantagens. A gente vê que as tentações, né, existem para aqueles que são solteiros. Para os casados tem outras desvantagens. Então, existe desvantagem nos dois, né? Mas existe vantagem também para os dois. E não estava recomendando o casamento por causa das tentações de estar solteiro. A espiritualidade não está de maneira nenhuma conectada ao estado marital. Tipo, os solteiros são mais puros, são mais consagrados, porque eles não têm relação sexual. Embora o casamento seja uma boa dádiva de Deus, embora o casamento seja uma boa dádiva de Deus, né? Paulo falou, quero que todos sejam tais como eu sou, ou seja, como uma pessoa solteira, ou alguns contextos talvez viúvo, né? Paulo reconhecia a liberdade e a independências especiais que ele desfrutava para servir a Cristo, mas não esperava que todos os crentes fossem solteiros. Nem todos os que eram solteiros permanecessem assim. Nem todos os casados nem todos os casados se tornassem celibatários como se fossem solteiros. Ele não está recomendando que as pessoas ficassem solteiras. Ele vai dar alguns conselhos aqui, algumas orientações que incluem esse tipo de orientação. Então, nós vemos aqui orientação para os casados. 1 Coríntios 7, 8 a 16. Mas o solteiro aqui, e salvo, porque dentro do solteiro já vi uma pequena recomendação para os casados, que eles não devem, casado não deve fazer voto de celibato, né? Com exceção de, se fizer um tempo antes, os dois concordarem, vamos buscar o Senhor de uma forma especial, com jejum, oração. O jejum inclui um pouco também nos afastar ou abdicar um pouco da relação sexual. Vamos a fazer isso, né? Aí diz, fazer, mas não por muito tempo, né? Para que Satanás não tenha vantagem sobre vocês. Aqui, Provérbios, né, 22, 18, a cada um Deus tem dado seu próprio dom. Ambos, o ser solteiro e o casamento, são dons de Deus, precioso. O casamento, cada um, o que acha uma esposa, acha o bem, e alcançou a benevolência do Senhor. Eu não coloquei aqui, mas em Mateus, eu me esqueci qual texto, em Mateus fala do divórcio, capítulo 5 e capítulo 19, ou 6 e 19. Num desses textos, Jesus fala, né, de alguns que foram chamados para ser eunuco. Ele diz que alguns se fazem eunuco e outros nasceram com isso. Então, vem dessa ideia que alguns têm a habilidade, têm a capacidade do Senhor para ser solteiro. Então, tanto ao ser solteiro, alguns têm o dom, né, para ser solteiro. É ruim quando a pessoa tem o dom para ser solteiro, ela se casa, não vai dar certo. E tem pessoa que tem o dom para ser casado, acho que Deus chamou ela para ser casada e ela vai querer ser solteiro. Vai ter complicação quando a pessoa não sabe olhar para si mesmo e poder ver o que para que ela foi chamada, né? Até aqui temos orientações para o solteiro, tá? Tem alguma pergunta aqui? Senão a gente passa. Não tem ninguém solteiro aqui, né? Mas se você tem algum solteiro que quer dar alguma orientação, aí ficou alguma dúvida, quer casar? É bom. Quer ficar solteiro? Preste atenção, solteiro celibato. Solteiro
a se abstendo de relação sexual. Tá? Esse é o conselho bíblico. Sexo só no casamento. Solteiro, sem sexo, celibato. Alguma dúvida? Eu sei que a maioria das perguntas estão aqui, orientação para os casados. A maioria são casados e, opa, por aqui estou pronto para descontar de perguntar, questionar algumas orientações que tem para mim, né? Porque eu sou casado. Bom, como ninguém se manifesta, vamos seguir para as orientações para os casados. Agora, talvez a gente vai entrar aqui na pergunta do Marquinhos. Antes de falar das orientações para os casados, observamos que alguns têm as seguintes ideias. Existem 3 tipos de solteiro, né? Pessoa livre para o casamento, ou seja, pessoa solteira, o virgem, né? Ou não virgem, mas que ainda não se casou. A pessoa virgem que nunca casou, esse é um, né? A viúva, que está livre para se casar depois da morte, e a separada, aquela que está livre de casamento por meio do divórcio. Tá? A gente vai ver aqui em alguns casos. Como eu já falei aqui, neste curso nós vamos tratar o tema a partir do princípio que, nós já lemos também a declaração lá da Igreja dos Irmãos, né? No curso vamos tratar o tema a partir do princípio que somente a morte libera a pessoa da aliança do casamento, que é a aliança, aquele compromisso. Eu me comprometo a ser dela, ela se compromete a ser minha, enquanto vivemos eu estou separado para ela, é um voto que eu faço diante de Deus, é um compromisso que eu assumo diante de Deus. Acho que nós, como líderes, pastores, devemos orientar e ver, realmente é isso que tu quer, rapaz. Depois, não vai ter que voltar atrás. Eu me lembro uma vez que a gente estava conversando, acho até para alguma coisa desse documento, não sei se... eu me lembro que a gente estava, acho que era para o documento da identidade comum. Eu me lembro que o pastor Lálio, o saudoso pastor Lálio, ele estava comentando, não sei se foi ele ou foi o pastor Paulo, mas acho que foi o pastor Lálio, que tinha um rapaz na igreja lá de Macapá que queria se casar e parece que namorou 6 meses e queria se casar. Ele disse, olha, rapaz, isso pode não dar certo. Ele, não, pastor, vai dar certo e tudo. Aí, depois... Ele casou, tudo bem, fez aconselhamento, casou. Depois de 6 meses, o homem voltou, o rapaz voltou lá. Pastor, não está dando certo. Ele disse, não, agora vai dar certo, agora tem que dar certo. Eu falei para ti que talvez não desse certo, eu disse que dava, agora vai ter que dar certo. Não sei como ficou, como ele ajudou, eu fiquei curioso, não tive vergonha de perguntar. Mas é essa realidade, ele instruiu bem, o rapaz não quis escutar, mas a gente precisa... confirma, olha, o casamento é uma aliança perpétua. As pessoas precisam entender isso. Mas na frente a gente vai ver também, né, que o adultério não é motivo para romper essa aliança, né? O livro de Osés fala um pouco mais do amor de Deus e como ele gostaria que nós também amássemos os nossos cônjuges, né, da mesma forma que Deus ama o seu povo. O princípio é 1 Coríntios 7,39, nós vimos lá na carta, lá, né? A mulher está ligada enquanto vive o marido. Enquanto vive o marido, ela está ligada. Contudo, se falecer o marido, fica livre para casar com quem quiser, mas somente no Senhor. Se a pessoa ficou viúva, ela pode se casar. Se ela é crente, só pode casar com outra pessoa que é crente. Romanos 7,2, ora, a mulher casada está ligada pela lei ao marido enquanto ele vive, mas se ele morrer, desobrigado está da lei conjugal. Dito isso, né, vamos para alguns conselhos, né, para os que estão livres de casamento. Né? Bom, os que estão livres de casamento, primeiramente, e aos solteiros e aos viúvos. Aqui nós vemos realmente 2 formas de pessoas que estão livres. Alguns interpretam aqui solteiros, que um divorciado agora é solteiro, né? Mas a gente entende que solteiro é solteiro, que nunca se casou, e viúvo foi aquele que o
cônjuge faleceu, né? Solteiros, não casados, virgem ou não virgem, e os viúvos. Seria bom seguir assim para que se dediquem melhor à obra do Senhor. Permaneçam no estado em que eu vivo. A ideia é que sigam sendo solteiros. Paulo possivelmente era um viúvo e poderia confirmar aqui seu casamento anterior, identificando-se com os não casados e viúvos. A sua primeira sugestão é que deveriam permanecer livres de casamento por causa da liberdade que isso lhe conferiria para servir ao Senhor. Aí vem a questão da tentação aqui, né? Caso não se domine, caso sejam muito foguentos, né? Caso tenham um libido muito ativo, né? Seja uma pessoa libidinosa, né? Melhor que se case. Caso, porém, não se domine, que se case. O tempo verbal no grego indica uma ordem. Uma vez que a pessoa não consiga viver uma vida feliz, solteira, e viver e servir ao Senhor, eficazmente estando dominada por uma paixão sexual não satisfeita, especialmente naquela sociedade de Corinto. Agora, conselhos para os cristãos casados com cristão. Aí já quase vamos entrando lá para a pergunta do Paulinho. Conselho para dois cristãos casados. Ordeno não eu, mas o Senhor. O que Paulo escreve para esses crentes já havia sido esclarecido por Jesus durante o ministério. Mateus 19, né? E vê Gênesis 24. Não se separa. O que Deus uniu, não separa o homem. Esta palavra é usada como sinônimo para divórcio. Não se divorcie, não se separe. Embora o uso paralelo do versículo 11 torne a repetir o verbo a separar-se, aparentemente, alguns cristãos sentiam que deveriam se divorciar de seus cônjuges não salvos para viver como celibatários ou se casar com um crente. Então, aquele que está casado, principalmente aqueles que são... Peraí, eu li certo isso aqui? Conselho para cristãos casados com cristãos, tá certo, né? Mas alguns que estavam casados com pessoas não cristãs, eles pensavam que deveriam se separar para ficar solteira, né, para não estar em pecado, porque alguns entendiam que aquele relacionamento que estavam tendo, porque ele era crente e a pessoa não era crente e estavam casados, apesar de não ser um casamento legalmente diante da sociedade. Eles pensavam que não é. E havia até hoje também uma vizinha que a gente estava evangelizando, ela foi para a Assembleia de Deus. Aí ela se converteu e o pastor lá aconselhou ela a separar do marido, porque o marido não queria deixar ela para a igreja e tudo. Separa do marido, porque isso está sendo um estupro para que está sendo um tropeço para que tu possa servir ao Senhor. Aí, enquanto eu estava morando lá do lado, quando a gente era vizinho, aí eu estava prestes para ir para o Chile, eu falei, não, abri a Bíblia, ele não é bem assim, não. Ele não deixa ir para tu ir para a igreja, fica lá, atende teu marido e tudo. Ele proíbe as irmãs de vir aqui fazer visita, ele proíbe as irmãs de vir estudar a Bíblia aqui contigo. Ela falou, não, então deixa as irmãs vir aqui, dá para continuar servindo o Senhor. Aí eu fui para o Chile, quando eu voltei, ela tinha separado o marido, casado com outro cara, supostamente crente, né? Mas Paulo não recomenda isso. Está casada, está casado, casou, depois ele vai dar o princípio por que isso acontece. Porém, se ela vier a separar-se, ou seja, um cristão casado com um não cristão, se um cristão se divorcia, um dos cônjuges é livre para casar-se com outra pessoa. Desculpa aqui. Se um dos cônjuges se divorcia, nenhum dos cônjuges é livre para casar-se com outra pessoa. A única opção é se reconciliar com o marido. No versículo 11 nós vimos isso.
Agora, conselhos para os cristãos casados com incrédulos, né? Aos mais, os casos não cobertos pela instrução do versículo 10 e 11, não separe, porém, se chegar a separar, que não se case ou que se reconcilie com seu marido. Digo eu, não o senhor, né? Não é uma negativa da inspiração, né? Mas Paulo está falando que ele está falando, é ele que está dando a instrução divina, né? Ele fala que o casamento é santificado no convívio. Bom, isso pode causar alguma mal entendimento, mas a pessoa ela é salva por estar casada com uma pessoa crente? Não, isso não se refere à salvação. De outra sorte, o cônjuge não seria mencionado como incrédulo. Isso significa que Deus recebe e abençoa este casamento realizado antes da conversão. Não está dizendo que os crentes podem se casar com incrédulo. Fica bem claro que quando a pessoa está casada, fica viúva, né? Então ela está livre para se casar de novo, ele foi bem claro, foi estabelecido, mas no Senhor, só com outros crentes. Nunca existe uma possibilidade bíblica a Bíblia está usando para a pessoa chegar a ter um relacionamento com um incrédulo, ou se casar com um incrédulo. Um cristão, no casamento, traz bênçãos que se derramam sobre o seu cônjuge. Pastor, o senhor está dizendo isso? Eu vou casar com uma mulher para abençoar ela, mas não crente. Não é isso que nem eu, nem as escrituras estamos dizendo. Estamos dizendo que aqueles que não eram cristãos, um dos cônjuges se casou, Deus aceita aquele casamento como lícito legal, não precisa se separar. É só isso. Não está incentivando os crentes a casarem com descrentes. Por favor, entendam isso. Isso é algo, não sei se não chega a ser claro para alguns, mas é esse o ensinamento bíblico. Por favor, entendam isso. De outra sorte, os filhos seriam impuros, né? Porém agora são santos. Também os filhos são salvos por causa desse casamento? É a mesma questão, né? O cristão não precisa se separar do cristão, do não cristão, por meio de que o cônjuge não crente possa contaminar os filhos. Deus promete abençoar a família por meio do crente. Claro que o crente ele vai ser a bênção ali, ele vai abrir a Bíblia com seus filhos e vai ensinar, já seja o crente, o esposo crente ou a esposa crente, vai estar dando o exemplo, né, de como ser cristão, né, um marido ou a esposa se aborrece lá e ele vai dar aquele testemunho de templança, de amor, né, de mansidão que Cristo deu para esse exemplo. Os filhos vão observar esse comportamento, né? E vão escolher, né? Qual comportamento ele vai escolher? Um comportamento a seguir vai ser o comportamento santo ou o comportamento perverso do pai? Se o pai é festeiro, se o pai é beberrão, né? Ou se a mãe é festeira, se a mãe é beberrão, e o outro cônjuge, né, é uma pessoa que busca a pureza, não se dedica ao vício, né? E é honesto, é gentil. Qual vai mais afetar as crianças? Qual vai afetar o filho? Principalmente quando o cristão começa a fazer culto doméstico com seus filhos, principalmente quando tem ainda influência sobre os filhos, e pode fazer que eu faço. Através disso, né, o crente vai ter uma influência espiritual sobre os filhos. E se ele é fiel nesta área, eles poderão chegar a ser salvos. Né? Diz aqui, se o descrente quiser apartar-se, que se aparte. É verdade que o verbo apartar-se, na voz média, neste versículo, quase é um termo técnico para o divórcio. Né? Se o descrente quer se divorciar, então entrega o divórcio para ele, né? Implicando que a pessoa está livre para casar-se de novo. A ideia que alguns dizem,
que o divórcio implica recasamento. Por isso que quando dá carta de divórcio, a ideia é que, ó, a carta de divórcio, a pessoa está livre para casar. Esse é um fato que Deus colocou lá em Deuteronômio, se não me engano, 24, e foi que foram questionar Jesus, né? Por que Moisés permitiu dar carta de divórcio? A carta de divórcio, alguns, esse que é o argumento principal. A carta de divórcio implica recasamento. No caso aqui, a palavra, apesar que tecnicamente é sinônimo, mas não significa divórcio. Talvez divórcio para outra pessoa. Se ele quiser ir embora, se ele quiser se apartar, você deixa ele ir. Se ele quiser quiser o divórcio, talvez eu acho que até implica, né? Mas para o cristão, né? Ele está separado, né? Não divorciado, não com permissão para se casar de novo. Entretanto, isto não é ideia aqui, porque Paulo deu a diretriz no versículo 11. Deu o princípio no versículo 11. Isso segue o contexto do versículo 11. Então, se ele quiser apartar, deixa apartar, está sujeito pode se casar de novo. E ele diz aqui, olha, não fica sujeito à servidão. Mas preste atenção que essa interpretação, eu estava conversando com uma pessoa que a gente estava recém sendo ordenado, depois saiu da Igreja dos Irmãos, ele tinha essa ideia do divórcio e tudo, e a interpretação dele aqui é a seguinte, não fica sujeito à servidão. Aí ele entendeu, assim, esse texto, como ele estava aconselhando algumas pessoas, é que a pessoa não está sujeita à servidão do desejo pecaminoso. Então, a pessoa pode se casar porque eu não vou ficar sujeito à servidão do desejo pecaminoso. Mas esse texto está falando aqui da servidão de uma pessoa ficar presa a você sem ela querer estar. Ela não quer estar com você, ela não é escrava para estar. Então, ela não é sua escrava. Se ela quer ir embora, deixa ela ir. Deixa ele ir. Essa que é a ideia. A ideia é que pode existir a situações resultantes da relação com o incrédulo. Situações estas que possa levar à separação. Mas, em todo caso, devemos seguir o princípio geral do texto declarado no versículo 10 e 11. Já foi declarado, se tiver alguma situação que você precise, aconteça de separar, que no caso o descrente não quer ficar com você, ela está livre, ou ele está livre para ir embora. Deixa ele ir embora, né? Ele não está escravo, não está preso a você. Mas, como nós já vimos, o princípio é ou você não se casa, ou se reconcilia com o marido. Foi dado o princípio para ser seguido. Essa é a hermenêutica aqui que a gente está seguindo desse texto. 1 Coríntios 7:11. Se, porém, ela vier separar-se, que não se case ou que se reconcilie. Né? Como sabes, se salvarás? Né? Aqui é uma exortação de Paulo para que a opção de separação nunca seja considerada pelo cristão. Ou seja, se o incrédulo não quer ir, essa é uma opção dele. Né? Alguns até dão glória a Deus. Né? Então, o cara não vai embora. Né? Eu já escutei pessoas dizendo, Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Vai embora, vai em paz. A pessoa até não quer. Mas essa não deve ser a atitude do cristão. Deve lutar pelo seu casamento, pensando que essa é a vontade de Deus. Se Deus quiser a separação, ele separa com a morte, né? Até que a morte o separe. E Jesus usou a palavra, o que Deus uniu, o homem não pode separar, nem que a gente queira. A separação é só Deus que une, Deus une, é só Deus que separa. E mesmo que a gente separe, que a gente divorcie, continua unido, como diz lá no versículo 32, se eu não me engano, não esqueci qual é o versículo. 1 Pedro 1:3 diz, mulheres, sede vós igualmente submissos aos vossos próprios maridos, para que aqueles que ainda não obedecem à palavra sejam ganhos sem palavra alguma por meio do vosso procedimento
por meio do procedimento da sua esposa. Pedro aqui também está falando de uma mulher casada com uma pessoa não crente. Não separe e fique com a pessoa, né? Não sei se cobriu todas a opção, não sei se aqui respondeu a pergunta do Marquinhos, ele pode voltar a fazer, se eu não me engano. Aí, tá, volte lá, Marquinhos. Volto sim. Uhum. Pastor, deixa eu ver se eu entendi aqui. A partir do momento em que morre um dos cristãos, né, seja homem, seja mulher, a questão de um novo casamento é com o cristão da própria comunidade, da igreja. Até aí eu entendi. Uhum. Quando o incrédulo, o homem ou a mulher, ele toma a decisão de deixar a mulher ou o marido cristão, uhum. Então isso indica que essa decisão, como o senhor falou, é dele, mas o que eu fico pensando não quero aqui de maneira nenhuma discordar de absolutamente nada, até porque são pontos bíblicos, eu não vou fazer isso. Uhum. E tem um pensamento como esse. Mas a mulher cristã e este homem cristão, sendo que é deixado por opção do incrédulo, que não tem essa visão, ele vai viver a vida dele, ela vai viver a vida dele e tal. A mulher cristã, ou seja, o homem também, eles devem esperar até um desses dois que os deixaram morram para poder casar novamente? É isso? O que foi estabelecido é isso, que está unido enquanto case, ou se reconcilia com o marido, ou com a esposa, ou se reconcilia com o marido, ou fica solteira não, fica esperando, né, que o divórcio de Deus aconteça, se chamar agora, não é bíblico, não, o divórcio de Deus, né, Deus que separa, né. É exatamente isso, né, não tem muita explicação, é isso. Sim. O que acontece? A gente fala para aquele que é crente, quando chegou o crente, tudo que aconteceu. Aí o que acontece? Como é que eu aconselho as pessoas? Acontece que a pessoa, às vezes, ela ainda não é crente, aí ela casa, aí separa, aí se casa de novo. A gente vai ver mais na frente um princípio que Deus coloca, separa de novo. Aí, não, ela casa, separa e casa de novo. Né? Aí quando chega, e agora eu tenho que me separar dessa pessoa que eu casei para voltar com aquela outra? Não, fica com aquela que está, permaneça no estado em que foi chamado. Foi chamado aqui, né? Fica nesse próprio estado. Aí a pessoa vai dizer, então eu me casei, me separei, então, eu posso casar de novo? Não, fique no estado se for chamado. Se você casasse antes de se converter, antes de conhecer a verdade, aí de certa forma, a gente aconselharia por causa da pessoa fez, ela não tinha esse conhecimento, não tinha instrução. Você tem instrução, você está solteiro, você está separado, continue separado, porque enquanto a sua esposa viver, você está unido a ela, mas ela está com outro. Interessa, está unido a ela, né? Mas o senhor falou que aqueles que chegam, né, os dois que são, ele separou, mas separou quando estava descrente. Eu separei quando estava descrente. E aí o outro casou de novo antes de se converter. E aí o senhor não recomenda separar, esperar o outro morrer para poder se casar? Não. Mas por que eu não posso? Porque o senhor, agora sabe, o senhor está no estado que você foi chamado aqui separado, no caso está separado, o senhor vai ficar separado até a sua esposa falecer. Essa diretriz que eu tenho, que eu aconselho as pessoas, né, nesse sentido. Não sei se tem algum que não tem diferente. Quando é falado que é dada a carta de divórcio, né, como foi falado, então, nesse caso, o contexto é diferente da atualidade de hoje. É isso? Talvez até não. O que a gente entende? É um pouco mais, a gente poderia aprofundar um pouco mais, porque tem um conselho lá que
que Deus deu para Esdra, né, que a gente até aprofunda um pouco mais, que alguns podem usar o texto de Esdra, para dizer, olha, Esdra mandou os cristãos que casaram com estrangeiras, as estrangeiras simbolizam as descrentes, né, a dar carta de divórcio, a separar, se arrepender do pecado, porque o pecado foi casar com estrangeira, né, algum pode ir para essa área. No caso, que a gente entende bem, Jesus veio dar uma clareza maior, no caso do divórcio, primeiramente, tem o Paulo Júnior e algumas interpretações mais antigas, eu acho que é bem católico, Calvino, que é mais católico, passa por esse tipo de interpretação. Que quando Moisés mandou dar a carta de divórcio, a não ser por relações sexuais ilícitas, relação sexual ilícita era para a pessoa que era comprometida ao casamento, mas ainda não era casado, era noivo, que para eles era considerado casado. E foi o caso de Jesus, tem vários textos que ainda os judeus, quando estavam falando isso, até chamaram Jesus de bastardo, né, porque tu é bastardo. Tem uma palavra lá que indica, né, que ele sabia do estado de Jesus, que ele não era filho de José. José, ele podia se divorciar de Maria, não só isso, mas também podia ela ser morta, ser apedrejada, ele ficava completamente livre. Outra questão que Calvino colocou, ele coloca lá que o divórcio se solucionava, nem era necessário, quando a pessoa denunciava o adultério, porque o adultério era punido com morte. Então, quando o adultério é punido com morte, a pessoa fica livre para casar. Então, o adultério foi comprovado, a pessoa vai lá para fora e é apedrejada fora do arraial, e a pessoa volta e já pode fazer, estou brincando, já pode fazer uma cerimônia de casamento, está livre para casar. Né? Imagino que a pessoa fica decepcionada, vai esperar um tempo para casar. Mas a ideia de Calvino, né, é que o divórcio ele não precisava de uma carta, né, quando havia adultério. Não precisava. Por quê? Porque a pessoa era condenada à morte. Esse é o argumento do Calvino, e que o divórcio era permitido para aquelas pessoas que estavam noivas, porque a palavra usada lá, eu acho que Paulo Júnior até explica melhor, um pouquinho mais, mas eu acho que na linguagem, Calvino, ele usa uma linguagem, eu estava lendo um comentário, vem um comentário um pouco em latim, vem a Bíblia em latim, depois vem em português, e a palavreado dele é mais assim técnico, né? Mas Paulo Júnior ele entra de uma forma mais, fala mais simples, né? Fala mais na nossa linguagem, né? De que a palavra porneia é relação sexual antes do casamento. E não é a palavra lá pocheia, né? A palavra que ele diz que a pocheia é o adultério, né? Que é a relação sexual fora do casamento. O casado comete sexo fora do casamento, é a pocheia. E a palavra porneia é específica para os não casados, os solteiros que praticam relações sexuais, eles estão porneando, né? Então, não sei se a gente usa, inventando palavra para tentar explicar, né? E os casados que cometem sexo, né, que cometem adultério, eles estão pocheando, eles estão adulterando, né? Então, ele não diz em carta de divórcio em caso de adultério. A interpretação, acho que mais, inclusive mais antiga, a interpretação mais arcaica, é que a carta de divórcio é para solteiros que estão comprometidos. Né? Eu, em particular, tenho a tendência para ir por esse lado. Outras interpretações é que Deus permitiu por causa de que as pessoas não tinham condições de perdoar. Isso é outra interpretação.
eu não sei de quem, mas já escutei. O que eu falei antes foi do Paulo Júnior e do Calvino, né? Mas há outra interpretação de que quando Jesus falou por causa da dureza do coração, ou seja, as pessoas eram incrédulas, não é pelo fato de ser judeu. A gente estuda em Romanos, capítulo 9, né, logo no comecinho, a gente vê que Israel não chegou à salvação, né? Não é por causa que Deus falhou na sua promessa. Deus não falhou na sua promessa em salvar o seu povo. Então, nem todos eram salvos. O que acontecia? Às vezes, quando nós vemos lá em Malaquias 2,16, fala que as suas vestes estão manchadas de sangue. Possivelmente, as pessoas estavam forjando, talvez, adultério, quando queria separar das pessoas, em vez de perdoar, estavam condenando as pessoas à morte para o seu próprio benefício do divórcio, né? Para o divórcio não, para o recasamento, para poder ficar livre para casar-se de novo. Então, alguns dizem que por causa da dureza do coração das pessoas em perdoar o pecado, não só em perdoar o pecado, mas também, às vezes, nem havia pecado, inventava o pecado e pessoas eram mortas. Por causa desse pecado, por causa dessa dureza, Deus permitiu as pessoas darem carta a Moisés, da carta de divórcio. Por causa disso, esses dois lados. Claro que, nesse ponto, a carta de divórcio é uma permissão para a pessoa se casar de novo. Esse é o grande argumento, em espanhol, dizer a grande muleta, né? Daqueles que defendem o divórcio. Nós vimos que a igreja, no geral, sempre foi contra o divórcio, nunca abençoou, e teve um grande problema, né, quando tinha a questão da sucessão, me esqueci o nome, quando a sucessão monárquica, né, alguns, quem casava, a associação da igreja com o Estado, né, o Papa, o Bispo que abençoava, e aqueles reis, né, que tinham pessoas que não casavam, mas não queriam ficar com a esposa, aí não podiam, os seus filhos não podiam ter sucessões na monarquia, né? Não podiam ser reis nem príncipe, né? Porque não eram filhos legítimos, não eram considerados dentro da igreja. Então, o protestantismo, a reforma, ela recebeu muito apoio com essa ideia, né, da defesa do divórcio. Agora, para entender que a indissolubilidade, ou seja, o não recasamento, a perpetuidade do casamento, ela é muito mais antiga, ela veio ser popularizada bem depois da reforma. Ela vinha sendo defendida, foi defendida pela Igreja Católica por muito tempo, e, inclusive, existem relatos, né, de reis que apoiaram reis na Inglaterra, né, que apoiaram a reforma, que mudaram a religião oficial para poderem se divorciarem e se recasarem dentro da nova interpretação, né, que tem esses matizes aí que dá esse entendimento. Não sei se ajudou ou complicou, né? Alguma dúvida mais? Estou fazendo aqui advogado, estou de advogado da perpetuidade do casamento, né? Sim. Pastor, é o Salim. Olá, Salim. De tudo que o senhor já explicou, a minha pergunta é a seguinte. Quando acontece com um casal cristão, no decorrer da sua vida de casados, às vezes acontecem algumas coisas que não são legais no casamento, e aí eles resolvem a se divorciar, a se separar.
cada um procura o seu caminho, e entende-se que, por causa do divórcio, né, como muitas leis hoje amparam, que o cristão ele pode casar-se de novo. E casam novamente. E como é que fica esse casamento? Não entendeu? Sim, um casal de cristãos, eles... Depois da sua caminhada de casados... separaram, se casaram... Separam, aí casam... Foram abençoados na igreja, aí vem Sim. frequentar na igreja dos irmãos. Aí cada um procura o seu caminho, casam novamente. Eu gostaria de saber, esse outro casamento, ele é abençoado por Deus? A ideia é para os crentes, não sei se que vai pagar o pato, alguém vai ter que pagar o pato aí. Talvez seja o pastor que instruiu os crentes lá. Eles estragaram a vida deles, fizeram besteira. Muitas vezes, claro, o que acontece? Como a Bíblia própria indica, que muitas pessoas, nos últimos tempos, vão procurar pregadores segundo a sua própria cobiça. Alguns buscam pastores que pregam aquilo que eles querem ouvir. Pode ser culpa deles, do casal, né? Mas, às vezes, a gente encontra pessoas sinceras que confiam na hermenêutica do pastor, que o pastor é um homem que realmente se aprofunda, que estuda, que sabe que o conselho que ele está dando vai levar as pessoas a tomarem decisões que vão ter implicações, muitas vezes, na eternidade. Tem pastor que leva esse peso e que sabe que busca orientar, e muitas vezes também um pastor que se afadiga nas escrituras, se aprofunda para dar bons conselhos, né? Às vezes pode chegar a dar um conselho errado, mas aí é a questão que eu acho que está muito no conselho. Pode ser o conselho que eles receberam, sendo crente, né? Pode ser questão de desobediência, o pastor ensinou direitinho, e eles tomaram decisão errada, não seguindo o conselho, mesmo sabendo que o pastor abriu a Bíblia e mostrou direitinho, eles tomaram outra decisão, acontece, né? Mas na frente, às vezes, se arrependem, voltam. Acho que é muito a atitude da pessoa, como ela chega, como a gente vai. Outra coisa que eu falei, né? Acho que na aula passada, a gente não vai proibir as pessoas, quando falam de disciplina, de frequentar a igreja. Mas às vezes a gente pega situações de pessoas que estão com a vida bagunçada e achando que está certo, e muitos, em alguns casos, olha, acontece assim, assim, assim. Aí, pastor, mas eu quero saber a vontade de Deus, eu quero fazer a vontade de Deus, mas eu estou todo enrolado, tomei decisões erradas, né? O que é que eu faço? Né? Então, aí a gente vai aconselhar de acordo com os princípios que Deus está dando. No caso, que a gente pode pensar, talvez aquelas pessoas frequentaram, nunca foram instruídos na palavra de Deus, eram rasos na palavra de Deus, aí, no caso que é o assunto que a gente vai entrar aqui, talvez aprofundando um pouco mais, porque Paulo vai dar algumas ilustrações de mudanças sociais que acontecem na vida do crente e que se aplica muitas vezes à questão da situação matrimonial em que eles se encontram. Uma dessas está em 1 Coríntios 7, 17 a 24. Opa! Pastor, eu quero aproveitar aí essa fala do Salim, do irmão aí. Eu quero aproveitar a oportunidade para perguntar a questão de funções, por exemplo. O que vai privar o homem cristão ou a mulher cristã que foi, né, deixado com relação ao seu envolvimento na igreja, por exemplo, ceia, cargos, funções. Esses irmãos, eles são
eles podem estarem desenvolvendo esses mesmos procedimentos? O que o senhor me diz aí? Bom, eu acho que depende muito da igreja que ele frequenta, como é que a igreja trata isso. Claro que, olha, de cara, a gente pode ver, não vai poder ser ordenado pastor tem que ser esposo de uma só mulher, né? Não vai poder assumir cargo de diácono, semelhantemente o diácono tem que ser esposo de uma só mulher. Aconteceu um caso aí de um pastor que já faleceu, ele foi ordenado, ele era separado e era casado com outra mulher. Aí, quando ele chegou a estudar a Bíblia, aí estava estudando junto, aí eu estava acompanhando, ainda nem era pastor, estava estudando, aí ele confessou a situação dele para a pessoa que ele estava estudando. Ele disse, mas eu eu acho que eu não sou digno de ser pastor. Aí disse, olha a situação, né? Vamos expulsar esse homem do ministério, tirar ele do ministério? Bom, no caso, ele fez isso, eu não sabia, né? Mas ele já estava ordenado, então o princípio foi aplicado para ele, foi que ele permanecia no que foi chamado. Parece que ele foi chamado, se converteu, já sendo pastor separado, né? E aí ele permaneceu sendo pastor e com um tempo mais na frente faleceu, né? Também quero falar. Tá, aí tem algumas situações que a gente vê se aplica, eu acho que depende muito de se aplica da pessoa permanecer no estado em que foi chamado. Mesmo no estado que foi chamado, existem restrições que a Bíblia fala, por exemplo, para ser diácono, para ser bispo, né, para ser o pastor, tem que ser esposo de uma só mulher, você não pode ser separado e casado. No meu entendimento, um pastor ele tem que ter casado só uma vez. Um diácono, pelo menos ele tem que estar casado só uma vez. Tá. Quem é aqui? Daniel de Barros. Olá, Daniel. Vindo? Então, eu vejo que esse caso aí, ele está relacionado, para mim, está relacionado aqui no capítulo 2 de 1 Coríntios, versículo 14. Por quê? O que diz esse versículo? Ele fala aqui, ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas são decididas espiritualmente. O que acontece? Está na Bíblia isso aí, não precisa estar arrodeando, que está na Bíblia. Então, o homem natural, o homem de Deus, que tem o Espírito de Deus, ele vai entender essas coisas. Porque, na verdade, a nossa comunidade cristã, nós não aceitamos isso aí, né? Que o homem quer ser um pastor e tem que ser... a gente aceita que seja marido de uma só mulher e que se ele se largou da primeira, ele se juntou com uma outra, ele não pode, inclusive isso aconteceu, e o camarada queria ser pastor e ele teve que sair da nossa comunidade e foi para uma outra comunidade. Lá ele se tornou pastor. Mas ele também não podia casar, porque ele era casado com a outra mulher. E depois de muitos anos, ele já tinha construído família, né? A mulher dele morreu. Foi então aí que ele veio casar, mas antes disso, ele não pôde ficar na nossa denominação, saiu, e hoje ele é pastor, é missionário, mas aqui a gente percebe que o trabalho dele não é trabalho assim, a gente percebe que Deus está na frente, né? É uma coisa tipo forçada. Algumas filhas dele se tornaram pastora, e outras se tornaram pessoa do mundo, os filhos dele, né? Então, não teve muito sucesso. O que é que eu vejo? Eu vejo que essas pessoas aí, que elas fazem um papel desse, para mim, elas estão incluídas nesse versículo aqui. Então... em alguns casos, como eu falei, em alguns casos, talvez até na maioria dos casos, é exatamente isso. As pessoas elas não entendem enquanto loucura. E Paulo também falou que elas vão procurarem pastores que pregam. No caso, que pregam, que dão conselho, segundo as suas próprias cobiças.
aconteceu com o rei, Então, não me lembro, dessa o rei que tem, né? mudou, né? Ele tinha muito ele falava muito desse divórcio que Moisés permitiu, né, que ele desse, mas não entende que ele está dizendo ali uma coisa que é totalmente diferente do pensamento deles. Então, ele quer saber da vida dele aqui nesse mundo, e para quem não pode viver solteiro, é ruim. E chega a cair numa esparrela dessa, né? E aí é só sofrimento. Pois é, Tá quando a certo. gente trabalha com a pessoa antes, com os jovens, e vai orientando, vai mostrando, até orientando as pessoas para alguém até falou que tem duas decisões, né? Casar, ter filho, fazer tatuagem, que é difícil mudar isso. Depois que tem filho, não dá para se desfazer do filho, né? É algo que você tem que sustentar até ele poder se virar só, né? Só que, talvez, por a questão de ter filho, a pessoa até aceita, não, isso é uma verdade. Mas, para o casamento, alguns têm dificuldades de aceitar os princípios que nós estamos colocando. O interessante é que Deus tem uma solução para aqueles que se arrependem. Aqueles que se arrependem, Né? eu acho que tem solução. Eu penso assim que eu acho que a ceia depende muito da pessoa, né? Porque a gente vai tomar ceia. Você quer tomar ceia? Vamos lá, a gente ainda não chegou no capítulo 11, né? Você quer tomar ceia? Tem restrição, você não pode assumir cargo na igreja, pelo menos depende de diácono, de pastor, de bispo, da liderança da igreja, né? Mas você quer tomar ceia? Aí lê 1 Coríntios capítulo 11, né? Que quando a gente toma a ceia indignamente, não são poucos os que estão doentes, né? E não muitos os que dormem, né? Ou seja, que você está disposto como é que está seu coração diante disso? A gente pode jogar para a própria pessoa. Você quer tomar ceia? Olha, eu vou lhe mostrar, vou lhe aconselhar aqui dentro disso, né? Não, tem esse risco aqui, né? Se está em situação complicada aí, você vai sofrer. Você pode assistir a ceia, né? Acho que é mais seguro. Do 6, ele fala que ele peca contra o próprio corpo dele. O cara que faz essas coisas, né? Quer ver, ele não percebe isso. Foi por isso, eu vejo que foi por isso que Jesus disse para Nicodemo que ele precisava nascer de novo. Apesar de ser um homem muito religioso, né? Que tratava um negócio sério, segundo ele, mas sem entendimento. Tá bom. Aí, no caso, a gente poderia... vou só citar aqui, para a gente terminar isso, se ficou inconcluso, a questão dos princípios, das mudanças sociais que são aplicados na situação do casamento. A ideia é que cada um permaneça no estado que foi chamado. Ele usa o exemplo do escravo. Se a pessoa foi chamada escravo, permaneça sendo escravo. Então, se a pessoa foi chamado casado com incrédulo, permaneça nesse estado. Não procure separação, já foi falado antes, né? Depois ele fala da circuncisão, e a circuncisão, ele vai usando algumas mudanças que acontecem na vida do crente, na questão social, para dar essa indicação que se aplica também ao casamento. O princípio é permaneça no estado em que foi chamado. Então, a igreja deve, principalmente no caso, né? A pessoa veio todo bagunçado. Eu acho que aplica a questão do capítulo 13 ali, como é que a gente vai aplicar o amor. Não é Deus, tem aí, só que a gente também precisa zelar pela pureza da igreja. Tem que ver muita atitude da pessoa. Se ela chega se impondo, aí já, não, você não tem amor, tudo. Peraí, você já vem exigindo amor? Amor ninguém exige, amor a gente oferece. Não é para ser exigido, o amor não é para ser exigido, é para ser oferecido. Então, uma das atitudes que se deve observar, essa pessoa, essa igreja é muito falta de amor.
às vezes a gente podia até, a situação dela, às vezes dá até para aceitar, mas a atitude, eu acho que a gente precisa estar atento, né, para a atitude aí, que o senhor precisa ainda crescer um pouquinho. Aguarde aí que a gente vai resolver essa sua situação, mas talvez a situação seja mais simples para resolver, mas às vezes a pessoa está com uma atitude errada, né, exigindo amor, exigindo que a igreja tome algumas atitudes que a beneficiem, né? Aí, peraí, aí a gente precisa, você precisa mudar essa sua atitude, você não está mostrando uma atitude de arrependimento. A gente precisa ver a atitude de arrependimento na pessoa para poder ajudá-la, a integrá-la, né? Para que ela não venha a ser, como a gente viu também lá com os imorais, né, no capítulo 6, não venha contaminar toda a massa, no fermento que vem contaminar toda a massa. Então, a gente trabalha com aconselhamento, a gente aconselha, orienta. Muitas vezes, no aconselhamento, a pessoa mesmo vai embora sozinha. Porque quando a gente apresenta as opções que Deus amorosamente dá para as pessoas, às vezes essas opções amorosas para a solução da vida daquela pessoa, às vezes ela rejeita. E é uma prova que ela já rejeitou antes a própria salvação. Acho que uma pessoa que recebeu a salvação pela graça de Deus, sabendo que não é merecedor, no mínimo essas coisas que a gente vai apresentar, situações bíblicas que a gente apresenta, com certeza ela vai aceitar de bom grado uma pessoa realmente arrependida. A gente deve confiar nisso, não ter medo dos princípios bíblicos, não ter medo de aplicar a palavra de Deus no aconselhamento bíblico. A gente também, como líderes, como pastores, a gente deve ter cuidado de orientar as pessoas que elas vão tomar a decisão. Eu sempre digo, olha, eu estou orientando, a decisão final é sua. Quando você estiver diante de Deus, você não vai poder dizer lá, não foi o pastor Edson que me disse para fazer assim. Cobre lá, Deus, cobre dele lá. Uhum. Você vai estar diante de Deus. Eu estou orientando, olha, está aqui, a decisão é sua. Você toma a decisão errada também, eu não estou aqui para julgar ninguém, se você se arrepender, você sempre vai ser acolhido. Mas as decisões trazem consequências, né? A gente já viu na aula passada sobre as implicações, né, das relações sexuais ilícitas, né, as maldições, né, que o pecado sexual traz. Bom, nosso tempo acabou. Alguma outra pergunta, algum outro acréscimo, alguma outra frustração? Alguém quer se separar? Alguém... Espero que ninguém, né? Alguém que é solteiro, espero que tenha desistido de casar. A gente nem chegou na parte que Paulo desincentiva as pessoas para... a gente não falou dos motivos para ficar solteiro. Na verdade, você vai ler aqui, porque a gente vai passar, na próxima aula, a gente vai passar para outro assunto, que é a liberdade cristã. Senão a gente não termina 1 Coríntios. Eu acho que, pelo menos eu acho que, esses são os assuntos, eu acho que, mais chave, né? Eu acho que as pessoas têm mais dúvida. Qualquer outra dúvida também você pode me consultar aí, devido tempo eu vou responder para cada um. Sim? Daniel? É interessante como ele continua nesse capítulo 6, e falando dessa situação aí da imoralidade, ele chega a dizer aqui no 19, né, no versículo 19, acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo? Uhum. Quer dizer, o camarada acha que ele pode viver a vida dele dissolutamente como ele acha que é, e na verdade não é assim, né? Uhum. Ele diz até que esse corpo não é nosso, mas então tem que ser zelado, né? Exatamente. Tem que ser zelado, porque esse Deus é que é o dono de tudo isso. E o camarada não para pensar que a Bíblia fala que horrível coisa é cair na mão do Deus vivo, né? Uhum. E o camarada faz acho isso. Que ele não conhece um pouco a... Pois é. E aí chega, sabe o que eu te disse? A severidade de Deus. Né? Achei interessante que você falou assim, que o rapaz perguntou, né? Aí você falou, olha, caso o pastor queira, né,
conversar com ele assim, disse, olha, não existe isso. O pastor é para aconselhar, sim, mas o que é que esse irmão está aprendendo? O que foi que ele aprendeu até então? Que ele acha que tem que ter o divórcio para ele. Rapaz, é incrível, né? Como a palavra de Deus, ela realmente é assim. Ela é definida espiritualmente. E o homem natural não vai entender mesmo. Onde é que está esse homem natural? Está no nosso meio, por aí. Né? Está dentro das igrejas também. Tem muitos que está dentro das igrejas. A gente percebe isso. Então, é interessante. A palavra do Senhor, ela é um mistério para muitos. Mistério mesmo, oculto ainda, né? Eu vou voltar a ler aqui o princípio que a gente tem do documento que foi editado, não sei se todos estavam no começo, né? Em São Miguel, 1º de outubro de 2017, né? Cremos no matrimônio, que o casamento foi ordenado por Deus segundo as Escrituras, o matrimônio entre homem e mulher, tem os textos bíblicos, e indissolúvel, a não ser no caso de morte de um dos cônjuges, né? Aí depois tem outras. Talvez eu vou pedir para o Ricardo mandar também isso, que também é baseado, né? Tem o mesmo princípio, né, do que a gente está ensinando agora aqui, né? Essa, de certa forma, foi um consenso que os pastores chegaram, né, sobre essa orientação que nós temos. Foi muito desse bom. jeito que nós interpretamos, né, a nossa hermenêutica.